Ela diz que a criança é um ser que não pode ser confundido com um adulto em miniatura. Muito pelo contrário. A criança é um ser em florescimento. E assim sendo, ela traz algo que o professor deve ter muito cuidado em trabalhar. E não podar esse algo que a criança traz. É a imaginação. A escola, ela tem que trabalhar a imaginação da criança para fazê-la crescer, florescer e não tolher essa imaginação. Então, ela vai trabalhando com a ideia de que essa criança, ela tem uma inteligência em desenvolvimento. E esse desenvolvimento se dá no contato com o outro no caso, os grupos sociais da família e agora na escola com outros grupos sociais. O que é importante é o professor saber que no desenvolvimento intelectual, a Cecília trabalha muito isso porque ela é uma leitora de Claparede e ela é uma leitora principalmente da Maria Montessori, que é uma médica. Então ela entende que as crianças devem ser educadas de uma forma integral. E o integral para ela significa o seguinte: ela quer educar o ouvido, a audição das crianças. A audição no sentido de que o mundo tem os sons magníficos e diferentes que podem ser ouvidos. Então, uma aula que a Cecília reescreve de uma colega no jornal é indo a um parque com as crianças, e era uma época do outono em que as folhas, se você pisando nas folhas secas, o som é extraordinário. E tem um som de um vento passando pelas folhas, o som é um som que você precisa realmente entender como uma linguagem da natureza. Não é só o som dos pássaros, então você está educando a audição da criança para ouvir formas de várias manifestações de sons que trazem a vida para a escola e que dá à criança desperta uma curiosidade para saber como se faz aqueles sons. E depois reproduzir na escola aqueles sons com outros objetos. Então, a criança sente um prazer muito grande e, ao mesmo tempo, ela está sendo educada para desenvolver o gosto pela audição. O gosto no paladar, né? A escola é um lugar em que a questão da alimentação, já para Cecília Meirelles, ela escreveu um livro sobre o ABC da alimentação, que é alguma coisa muito interessante. E como você faz isso? Não obrigando a criança a comer determinados alimentos, mas fazendo com a criança, mostrando vários alimentos diferentes, de cores diferentes, para que a criança possa dizer, tem gosto de quê? Então há sempre uma brincadeira, uma estimulação, e ao mesmo tempo a criança vai aprendendo e desenvolvendo o gosto no paladar. O gosto no olhar. O que ela está olhando? Como é que ela descreve? Porque a criança, quando ela tem 5, 7, 8 anos, ou muito menos do que isso, ela vê as cores e fica encantada. Hoje é muito normal você comprar brinquedos para crianças desde a época do berçário, os coloridos, que ela, na medida que vai crescendo, 6, 7 meses, ela quer pegar. Então, mas isso na época da Cecília era algo quase que impossível de se pensar. O que eu estou tentando dizer para vocês, de uma forma um pouco didática, que era a questão como ela tratava isso num jornal, através de um jornal, que a educação integral, ela é uma educação que busca o desenvolvimento intelectual da criança. E o intelectual inclui todos os sentidos. Mas, então, quando ela chega numa parte mais de abstração, é preciso que essa parte que ela seja de abstração, ela já seja capaz de fazer julgamentos de valores.
Porque a questão da escola, principalmente a escola republicana, que ela tem uma função social, é que essa escola deve ser capaz de formar cidadãos que possam saber escolher. Não é só a questão de saber escolher políticos, não. É a questão de fazer escolhas pessoais. Essas escolhas implicam em fazer um julgamento de valor. E isso é fundamental na formação da personalidade que leva o indivíduo a ter autonomia. Saber fazer escolhas significa que você teve uma educação, para usar uma palavra de Paulo Freire, para a libertação. Você pode, já como adulto, saber examinar relações sociais ou estéticas para fazer julgamento de valor e fazer suas escolhas a partir de determinados valores e a partir de um exame. Nesse sentido, é bem importante dizer que a escola, ela, ao contrário da escola tradicional, que focaliza mais a memória e a repetição, a escola moderna, ela se firma na ideia de liberdade, de experimentação e de criação. E isso é muito, muito importante. Pois bem, ao mesmo tempo que a Cecília está na página de educação, ela está fazendo um concurso no Instituto de Educação para ser professora de literatura vernácula. Ela vai muito bem no concurso. O concurso tem 3 fases. Na primeira, ela escreve uma tese, que ela chamou a tese dela de Espírito Vitorioso. O Espírito Vitorioso é o espírito da modernidade que traz para a escola a vitória do homem, a vitória da pessoa, porque é uma educação que privilegia o crescimento da pessoa. Então, ela fez a primeira fase do concurso, foi a melhor. Fez a segunda fase, que é uma prova escrita, também foi a melhor. Ela estava concorrendo inicialmente com 8 candidatos, todos homens, de notório saber. Mas quando chega à fase final, só tem 2 candidatos, ela e o professor Clóvis Monteiro, que era professor do Colégio Pedro II, um professor reconhecidamente talentoso, muito competente. E na prova de aula, Cecília resolveu que ela estava defendendo nos jornais a educação moderna. Ela organizou a sua aula com os moldes de uma pedagogia moderna. E o professor Clóvis Monteiro, ele era já professor do Colégio Pedro II, e ele tinha toda uma experiência nas aulas chamadas conferências, em que o professor efetivamente é uma pessoa que tem uma argumentação muito forte e que vai apresentar um tema de uma forma muito elegante e muito erudita. Vamos dizer, então, que era o confronto entre 2 pedagogias, a pedagogia tradicional e a pedagogia moderna. E Cecília perdeu por 2 décimos para o professor Clóvis Monteiro. Há que se dizer que havia na comissão julgadora pessoas com as quais Cecília já tinha entrado em embates grandes através da imprensa, porque ela era contra o ensino religioso na escola. Ela defendia as ideias do manifesto, e o manifesto, os princípios orientadores do manifesto eram a escola pública, obrigatoriedade, gratuidade, laicidade e regime de coeducação. A escola não podia separar os meninos das meninas, porque na vida os meninos convivem com as meninas. E a laicidade ela defendia porque a república, sendo laica, um governo, um regime laico, e a religião sendo um ato de escolha individual, a escola sendo uma instituição social para formar o cidadão, ela não pode ministrar nenhum tipo de religião. Mesmo que se fossem todas as religiões dentro da escola, transformaria a escola
numa luta religiosa intensa, e aquilo que era fundamental, que ela deveria fazer, que é o processo de desenvolvimento intelectual, poderia ficar inibido pelas censuras que são normais nas religiões.